Olá pessoal, tudo bem? Bem, bem-vindos à nossa aula zero, né? A gente vai só conversar um pouco aqui como é que a gente vai proceder durante nossas aulas e a gente vai ver um pouco aqui da importância, né, do desenho para uma compreensão, né, da anatomia nas várias áreas, desde animação, escultura, quadrinhos, qualquer que seja a finalidade, né? Mas é importante ter uma compreensão, né, sobre o desenho e os benefícios, né, que o desenho pode trazer ao seu trabalho. Então, eu vou começar para mostrar isso para vocês, acho que de uma forma bem clara, o que o desenho, em que sentido o desenho pode modificar, né, tipo, melhorar e acrescentar no seu trabalho. Por exemplo, uma coisa um, algo que eu tenho falado muito, né, durante algumas palestras que eu tenho ministrado, é sobre linha de movimento. Então é difícil você entender sobre linha de movimento se você não tem uma compreensão sobre linhas, né, sobre o desenho em si. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de dar é esse aqui. Digamos que eu tenha que contratar duas pessoas, né, para um trabalho no estúdio de animação e eu exija dessas duas pessoas que cada um deles faça um personagem cartoon. Vamos dizer um Mickey, né, que é um personagem bem conhecido. Então eu tenho um primeiro desenhista, os dois têm o mesmo nível de trabalho, digamos assim, e o primeiro desenhista vai trabalhar o Mickey, né, o personagem, dessa forma aqui, certo? Então tem uma posição, né, dele em pé, estática, né, digamos assim, com apenas algum movimento aqui no braço. Então teria o primeiro desenhista fazendo esse desenho, certo, para o diretor de arte avaliar, e eu tenho o segundo desenhista fazendo o mesmo personagem, porém utilizando uma abordagem diferente na linha de movimento. Então aqui esse segundo o artista vai trabalhar melhor as linhas, né, as linhas de movimento para dar mais expressão, né, e forma e até mesmo volume ao desenho, né? Então tenho aqui o segundo. Vocês podem ver que é o mesmo personagem, numa mesma atitude, digamos. Porém, algumas simples mudanças, né, algumas mudanças simples na, na linha de movimento. Eu acho que fica claro para vocês, não tem nem o que realmente a avaliação é bem direta, já vocês podem ver que o segundo tem mais dinâmica, né? Tem mais dinâmica do que o primeiro. E a pergunta é, por quê, né? O que faz, qual é a diferença entre esse desenho, né, que sem estar concluído ainda, já tem mais vida do que o primeiro, se eles estão na mesma posição? A resposta é simples, né? É simplesmente a linha de movimento. Se eu pegar aqui um outro brush, aqui, um azul, e se eu for definir aqui a linha, tentar esboçar a linha de movimento, do primeiro vocês podem ver que é extremamente dura, né? Simples, enquanto que o segundo há uma dinâmica maior na linha de movimento, né? Vocês podem ver que ela corre em sentidos diferentes, dando mais dinâmica, né? E mais expressão ao personagem. Então, uma das coisas que a gente vai ver durante as nossas aulas é bastante, vamos falar muito sobre linha de movimento, né? Shape, a importância, né,
das linhas, né? Não é simplesmente fazer qualquer linha, né? Tipo, mas fazer elas de uma forma que elas expressem movimento, atitude, né? E então, um outro exemplo, uma das coisas que eu vejo muito também durante os meus workshops, tanto de desenho quanto de escultura, é a dificuldade que algumas pessoas têm em passar para o papel, para a escultura mesmo, aquilo que elas estão vendo, né? Então a gente tem uma mania muito grande de passar para o papel aquilo que a gente acha que a gente está vendo, né? Então eu vou dar uma explicação bem simples aqui para vocês. Um dos exercícios que eu gosto muito de usar, como exemplo, é simplesmente o olho. Então geralmente eu peço algumas pessoas para desenhar, fazer uma marcação do olho como esse aqui, bem simples assim. E o que as pessoas trazem para mim muitas vezes é isso aqui. Então, vocês podem ver que isso está bem distante, está um pouco distante do que eu acabei de fazer aqui, né? Então, há uma diferença muito grande entre o que eu desenhei e o que a outra pessoa, né, tentou representar com as linhas. Então, por exemplo, quando você vai desenhar um olho, se você está com a missão, se você tem a intenção de desenhar, de fazer um desenho mais realista, digamos assim, você tem que ter todo o cuidado para que o seu desenho represente o mais próximo possível a anatomia humana, né? Então, você tem que ter muito cuidado para que você não faça algumas modificações por causa de alguns vícios que nós temos, né? Muitas vezes influenciados pelo quadrinho, pela animação, que geralmente usam como é que se pode dizer, uma estilização, estilizam, né? Dá uma estilizada em alguns personagens, muitas vezes para dar mais expressão, né? Mas se num caso você está tentando fazer um desenho que chegue mais próximo da anatomia humana e você quer fazer ela de forma correta, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você está passando para o papel ou para a escultura. Então, há uma diferença muito grande entre o que você vê, né, ou o que você acha que está vendo, e às vezes o que você passa para o papel. Então, é um outro aspecto que nós vamos ver muito, né, utilizando como referência, né, alguns grandes mestres, né, algumas referências de esculturas clássicas, né, tipo, buscar na fonte, realmente beber da fonte, né, o que eles fizeram de melhor, né. Então, a gente vai buscar lá para que a gente possa ter um guia, né, digamos assim, para que a gente possa obter os melhores resultados possíveis, né. Então, vocês podem ver aqui que com algumas linhas é possível, né, eu já tenho aqui um desenho mais próximo do que seria o olho, né. Então, para você chegar a uma compreensão como essa, a gente vai ter que passar por várias etapas, né? Desde o esboço, né, até a compreensão das formas, né, dos volumes, e, e aí em seguida a gente vai estudar luz e sombra, né? E também, como eu falei anteriormente, dando importância também ao movimento, né? A poder criar, né? Poder passar para o papel expressão, né? E que fazer com que o seu desenho conte alguma coisa, né? Passe alguma coisa para as pessoas que estão ali observando o seu trabalho.